Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um culto de oração, o estudo da Palavra do Senhor. A gente tem feito dessa forma, né? A gente tem dado o estudo aqui diretamente de casa, né? Para você que está na sua casa, e você, aí junto com sua família, faz o seu tempo de oração. Há tempo atrás a gente mandou no WhatsApp da igreja, para você colocar os seus pedidos. Ainda é tempo de colocar alguns deles, né? Se você quiser incluir. Mas depois que terminarmos o estudo, cada qual na sua casa, no seu lar, pode ter um tempo de oração, deve ter um tempo de oração, né? Como nós faríamos na igreja, você faz na sua casa. Né? Eu estou pretendendo dar alguns estudos em série, não somente na quinta-feira. Estou começando hoje, livro de Filipenses, mas durante esses dias eu vou estar de vez em quando apresentando um estudo, às vezes na igreja, às vezes no WhatsApp, para você acompanhar o estudo do livro de Filipenses. Vamos começar então com uma oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esse momento aqui na tua presença e pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos junto com o teu povo, ouvindo, pregando a tua palavra, aprendendo do Senhor. Rogamos que o Senhor possa abençoar cada um de nós nesse momento que a gente tem vivido distante, não por vontade própria, mas pelas circunstâncias que a gente tem vivido nos dias de hoje, não só do Brasil, mas do mundo quase todo. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade de continuar louvando o seu nome, aprendendo a sua palavra, dessa forma que a gente tem utilizado. Nós somos gratos a Ti por isso. Pedimos que o Senhor também nos abençoe, enquanto vamos falar da Tua verdade, que o Senhor possa abençoar quem está em casa também. E pedimos também por esse tempo que a gente tem vivido, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoando, cuidando de cada um de nós, como tem feito até aqui. E dentro da nossa ótica de pedido de oração, incluindo hoje, queremos estar orando pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, e pelo próprio mundo, e que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de todos nós, e que esses tempos possam ser abreviados, que o Senhor, Pai, dê condições da gente passar por esse período em paz, sob a Tua proteção, e também continuando firme, Pai, na Tua fé, comunhão com os nossos irmãos, aguardando o dia que a gente vai estar voltando a estar com a comunhão na própria igreja, tendo acesso aos irmãos, abraçando os irmãos, como é o costume entre nós. Nos abençoe esse tempo agora que teremos aqui em Tua presença, te rogamos, ó Pai, em nome de Cristo. Amém. Muito bem, a gente tem que adaptar a realidade, nós não podemos estar presentes aí com vocês, estamos muito saudosos de cada um dos nossos irmãos, né? E eu sei que vocês também de nós, mas vamos aguardar o momento certo de que Deus vai nos dar nova oportunidade de estarmos juntos na igreja ou em outros ambientes que nós podemos compartilhar. Aí abra a sua Bíblia, o texto é Filipenses capítulo 1. E a partir de hoje e outros dias a gente vai estar comentando alguns textos aqui, aliás, vamos na sequência do livro de Filipenses. Hoje, capítulo 1, até o versículo 11, de 1 a 11. Os irmãos podem estar aí abrindo o texto. Eu vou ler para os irmãos e você acompanha em casa. Diz assim a palavra do Senhor lá em Filipenses capítulo 1. Paulo e Timóteo, servos de Deus, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha, como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém.
Pois bem, meus irmãos, é uma carta, a gente tem um apreço muito grande pela carta de Filipenses, é uma carta que a gente tem muito o que aprender, gostamos de estar lendo, citando os textos, mas é um momento a gente aprofundar um pouquinho mais, aprender um pouco mais com o que Paulo escreveu naqueles anos ali, há 2000 anos atrás, aos Filipenses. Né? Começando aqui, a gente tem a introdução, Paulo se apresenta, ele escreveu essa carta, versículo 1 que ele fala de Timóteo, né, também que estava lá com ele, Timóteo, seu discípulo, no momento em que ele escrevia a carta, estava com ele ali, e Paulo cita Timóteo, mas na verdade a carta é Paulo que escreveu, Paulo que em todo momento, durante toda a carta, é que se posiciona, que fala, que instrui a igreja lá em Filipos. Então, Paulo, ele tinha uma ligação muito forte com a igreja de Filipos, porque foi uma igreja que ele começou. Se você olhar Atos capítulo 16, fala da história da igreja de Filipos. Né? Paulo seguia a sua pregação, acho que é a segunda viagem missionária, e ele estava ali na Ásia Menor, acho que Troade ali teve uma visão de Deus, dizendo, alguém apareceu em seu sonho, né, uma visão, e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí então ele mudou o destino que ele vinha seguindo e foi a Macedônia. Então ali era a primeira cidade da Europa que Paulo estava tendo acesso. Ele vinha pela Ásia e agora ia para a Europa, para a cidade de Filipos. Filipos era uma cidade importante, uma cidade bem arrumadinha, né? Ela levou esse nome em homenagem a Filipe, né? Que era o pai de Alexandre, o Grande. Então era uma cidade que Paulo chegou ali e ele teve contato com as pessoas. Lembra da história de Lídia, né? Que se converteu, a primeira pessoa a se converter ali. E dali Paulo continuou pregando na cidade. Ele foi preso, né, junto com Silas. Aí teve aquela história de Paulo estar orando da noite ali na prisão. E aconteceu um terremoto, todos os presos foram, de repente, as correntes ficaram soltas. O carcereiro pensou que todo mundo tinha fugido, até pensou em tirar a sua própria vida, e Paulo disse, não, ninguém fugiu, estamos todos aqui. E aí ele levou Paulo até a sua casa, o homem se converteu, não é? Também. No dia seguinte, Paulo foi libertado, toda aquela história toda. Então aquela cidade tinha Paulo começou aquela igreja, tinha um vínculo forte com aquela igreja, não é? E essa carta ela é especial, porque é a carta talvez mais íntima, Paulo fala mais da sua intimidade com aquela igreja, né? Pessoas, fala do seu coração, do seu amor, da sua saudade por aquela igreja, né? Foi uma carta que Paulo, quando escreveu, ele estava preso. Provavelmente em Roma, né? Antigamente todo mundo dizia que era em Roma. Depois surgiram outras possibilidades, né? Hoje alguns dizem que talvez fosse Éfeso. Enfim, mas o fato é que, não importando de onde Paulo escreveu, o fato é que Paulo estava preso à época, Paulo estava preso pelo Império Romano, né? E tinha contato com igrejas, de lá ele escreveu algumas cartas, né? E entre elas essa carta à igreja de Filipos. Né? O ano, talvez em torno do ano 54, essa questão do ano também é uma investigação, né, que ninguém tem com certeza absoluta, em média mais ou menos essa época em que ela foi escrita. Né? Qual foi o motivo de Paulo escrever essa carta? Né? Paulo, com essa ligação que ele tinha recebido algumas ajudas daquela igreja, acompanhava a situação de Paulo, e essa carta também é uma carta de ação de graças, né? Pelaquela igreja que chegava junto com ele, acompanhava, ajudava Paulo na sua missão ali de missionário, e através das viagens que ele fazia, e até mesmo quando ele ainda estava preso. Né? Também ele traz aqui, durante o texto, a recomendação de um homem, ele cita aqui Epafrodito, né? Explicando a situação de Epafrodito, porque ele estava voltando. Parece que havia alguns questionamentos em respeito à atuação de Epafrodito, e Paulo então tenta explicar ali por que ele estava voltando e alguma coisa nesse sentido. Ao mesmo tempo também havia algumas instruções, Paulo aproveitou para dar algumas instruções à igreja, de algumas situações que ali estavam ocorrendo, e Paulo sempre instruía a igreja, que ele escrevia as suas cartas, e no caso dessa igreja que ele tinha bastante conhecimento e intimidade com ele. Né? E como eu disse antes, uma das características dessa carta é que ela é uma carta muito pessoal, a mais pessoal das cartas que Paulo escreveu é a carta à igreja de Filipos. Né?
a gente percebe que não há uma intenção de Paulo em abordar uma doutrina tão formal, específica e tudo, mas prevalece aqui uma atmosfera de alegria em meio ao sofrimento, né? Porque tanto a igreja também passava por algumas dificuldades de pressão, claro, a igreja estava dentro do Império Romano, como Paulo estava preso, né? Estava sob cadeias, como ele diz aqui, né? Algemas. Então vamos ver aqui o texto em si, né? O versículo 1 em diante. Começa com Paulo, se identificando, quem escreveu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Falei que a carta que escreveu foi Paulo. Agora ele usa a expressão aqui, servos, né? Essa palavra, realmente, no texto original, ela é um pouco mais forte. Ela quer dizer escravo, né? Paulo, escravo de Cristo Jesus. A ligação do homem de Deus com Deus tem essa conotação. Nós não temos, nós pertencemos a Ele. Então, uma expressão que era usada já naquele tempo que existia a escravidão, era que quando você era escravo, você não tinha direito próprio, você pertencia ao outro. No caso, Paulo pertence a Deus. A diferença é que essa escravidão que ele fala aqui não é aquela escravidão do período em que as pessoas eram subjugadas, oprimidas. Não, a escravidão que ele fala aqui em relação a Deus é algo prazeroso, né? É algo da vontade da pessoa também em se oferecer a Deus como um servo, né? Para servir a Deus a causa do seu. É algo, uma entrega voluntária. Nesse sentido que Paulo então fala isso. Ele diz aqui também, servos de Cristo Jesus, a todos os santos. Santos, João sabe que santos é de ser separado, separado por Deus, separado por Ele, né, por Cristo, para uma nova vida. Deus nos tirou das trevas dos pecados e nos chamou para si, e constituiu para si um povo seu. E esse povo ele chama de santo, santo de ser separado, com o objetivo de ter uma vida nova, de servir ao Senhor. Outra expressão que vem logo em seguida, ele fala santos em Cristo Jesus. Você pode ler ao longo dos textos do Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, que ele usa muito essa expressão. Não é só uma maneira de escrever, mas ela tem um sentido, ela tem uma análise ligada a essa expressão que Paulo coloca. Ele a repete, segundo eu analisei aqui, pesquisei, 164 vezes. 164 vezes Paulo repete essa expressão em suas cartas. Então, ela tem um valor, ela tem um significado mais intenso, né, como eu falei, mais teológico, né? Significa que há uma comunhão assim, mística, que o crente, que o cristão tem com Cristo, por meio do Espírito Santo. A natureza divina chega até o cristão por meio de Cristo Jesus. Então é algo intenso, é algo profundo, né, que Paulo então ressalta aqui nesse texto. Ainda no versículo 1 ele diz, eles estão, Cristo Jesus, que estão em Filipos, a cidade, já falamos, com os bispos e diáconos. Os bispos aqui eram aqueles que cuidavam da igreja, cuidavam dos irmãos, que ensinavam, que se responsabilizavam, né? Como presbíteros ou pastores, nesse sentido. A palavra tem esse sentido também. Aí naqueles dias, estava começando na igreja, a palavra bispo não tinha a conotação que passou a ter depois, de ter um cargo, de ser uma pessoa responsável por um grupo de outros pastores ou de outras igrejas, né? Havia muitos bispos, muitos pastores ou presbíteros na mesma igreja, porque naquele tempo a igreja era diferente de hoje, as pessoas falavam, mostravam o seu dom ali, que Deus chamava para... Depois ela foi crescendo, então foi ficando na estrutura que a gente tem hoje, mas isso no princípio não, a conotação era um pouco diferente de hoje, tanto é que ele diz que havia bispos lá em Filipos, né? E também os diáconos, que eram aqueles encarregados de cuidar pela parte assistencial. A gente sabe disso, você pode olhar os textos bíblicos que falam sobre a função diaconal. Versículo 2, ele diz, a vocês, graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Graça e paz era uma saudação que Paulo usava em geralmente todas as suas cartas. A paz, shalom, era uma saudação dos judeus. Graça era dos gentios. E Paulo usou essa expressão, acumulando as duas, dando um sentido mais bíblico, né, mais voltado para Deus.
Graça falando da bondade, da benevolência de Deus que vem sobre aqueles que creem, né, sobre o seu povo. E a paz é derramada no coração dos que creem. Não a paz apenas de você viver em paz consigo mesmo, né? Mas a paz que você passa a ter com Deus. Essa paz que o homem perdeu quando pecou lá no jardim com Adão e Eva, né? Então a Bíblia diz que há uma separação, um conflito, uma guerra entre Deus e o homem por causa do pecado. Então quando ele entrega a sua vida a Deus, quando há uma salvação, então Deus derrama a sua paz sobre nós. E Paulo então fala sobre isso, graça e paz, né? Essa tranquilidade, essa harmonia que passa a existir entre o homem e Deus quando ele conhece a Cristo como seu Salvador pessoal. Né? Essa paz que foi restabelecida, né? Digamos assim, perdida que foi na época de Adão e Eva. Os versículos 3 a 5, né? Aí Paulo começa a sua oração. Esse período todinho é uma oração. Né? Na sua Bíblia aí, no caso, aí vem diz ação de graças e oração. Começando com o versículo de 3 a 5, eu repito aqui, diz que agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Vamos ver aqui algumas expressões que Paulo usou e como nós podemos aprender com ela. Primeiro, ele fala que dou graças ao meu Deus, né? Graças ao meu Deus. E ele usa aqui uma expressão mais íntima com Deus. Ele é o meu Deus. Ele não fala aqui do Deus, ele fala do meu Deus, né? Essa expressão ela denota uma intimidade com Deus, né? Uma proximidade com Deus. E Paulo tinha isso, é verdade que tinha, mas talvez devido ao tempo que ele estava recluso, estava isolado, né? Estava ali no seu isolamento, né? Por conta da prisão, essa intimidade, claro que ela cresceu e a necessidade de ter esse Deus como seu próprio Deus, o Deus que cuida, o Deus que protege, né? Então Paulo deixa enfatizado isso aí, que é o meu Deus, dou graças ao meu Deus, e como é importante a gente ter essa relação um pouco mais profunda com Deus. Pessoas falam em Deus, às vezes a gente mesmo no ambiente cristão, falando de Deus para cá, Deus para lá e tudo, mas é importante que Deus perceba que você quer proximidade com Ele, né? O Salmo diz que a intimidade de Deus é para quem o busca, né? Então quando buscamos, quando lemos a sua palavra, quando oramos, né? Passamos a ter intimidade com Ele, então esse Deus é o meu Deus, né? O Deus que cuida de mim, o Deus que está perto de mim, o Deus que eu tenho intimidade com Ele. Então Paulo coloca isso dessa forma. E ele diz aqui que em tudo, né? Há alguma diferença aqui de uma versão para outra, ele diz assim, em todas as minhas orações, aliás, em toda vez ao meu Deus, ou graças ao meu Deus, né, toda vez que eu me lembro de vocês. Outra versão diz, por tudo, eu oro por tudo, né, em relação a vocês, o que aconteceu com vocês, quando eu me lembro de vocês. As duas expressões, eu vi que várias Bíblias têm essa colocação, ou de um ou de outro modo, né? Mas o fato é que quando Paulo ora, se ele orou por tudo que ele lembrava que aconteceu com aquela igreja, que ele começou, que ele conviveu, que ele tinha... É algo muito interessante, não é? Porque quando você começa uma igreja, implanta uma igreja, quando você pastoreia uma igreja, você passa um tempo cuidando da igreja, acontecem muitas coisas. A intimidade, o cuidado, não é? A orientação, a correção. Então, esse tempo que você convive com a igreja, acontecem muitas coisas, assim, digamos assim, maravilhosas, você está recortando, lembrando, mas é óbvio que também tem coisas difíceis para você lembrar, né? E dependendo da situação que cada um convive na sua igreja, cada período que você passa, tem coisas que às vezes nos faz refletir, às vezes chorar e tudo mais. Mas Paulo, ele colocou que em tudo ele agradecia a Deus, né? E é interessante mesmo isso, porque Paulo tinha esse sentimento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Que sempre há algo a aprender nas situações mais difíceis que fossem, tanto para a igreja como para o pastor, para quem cuida, né? Então Paulo, quando lembrava, né, de tudo ele lembrava, ele agradecia, era grato a Deus
privilégio, pelo aquele cuidado que ele teve, que ele deu, que ele recebeu, e os desafios que ele enfrentou. Né? Então eu anotei aqui, por exemplo, que acontece muita coisa na implantação de uma igreja, no seu dia a dia, algumas não muito fáceis de digerir. E Paulo via o agir de Deus em tudo isso. E lições para serem aprendidas. Ele diz então que sempre orava a Deus em favor daquela igreja. E como é que ele orava? Orava com alegria. Sabe? Havia em Paulo um sentimento de orar constantemente. Ele até usou esse texto, essa palavra em Tessalonicenses, orar sem cessar. Então não é só você estar falando, que naquele tempo ali, às vezes não há, mas só o sentimento de você estar ligado àquela pessoa, àquela igreja, você está lembrando, e quando você lembra, você está colocando isso diante de Deus, isso é oração. Não? Isso é oração. E Paulo tinha aquele sentimento de estar sempre orando pelaquela igreja, e ele fazia isso com alegria. Né? Pelas pessoas que ele intercedia, por saber que Deus podia agir na vida daquelas pessoas, então ele orava a Deus com alegria. E lembra bem, que Paulo não estava livre fisicamente, ele estava preso. Né? E as prisões romanas elas eram seguras. Eu falei aqui no caso do tempo que ele esteve preso lá em Filipos, por exemplo. Então ele foi colocado dentro de uma prisão mais interior, diz o texto lá, e foi colocado sob correntes, amarrado em correntes. Né? Então Paulo tinha uma situação que, do ponto de vista humano, era difícil, mas não tirou de Paulo a sua alegria, a sua intimidade com Deus, o seu desejo de orar pelas pessoas que ele conviveu, que ele ajudava a edificar e que ele também amava. Né? Então Paulo expressa isso na sua oração. Mas no versículo 5 ele explica um pouquinho mais por conta dessa alegria dele, dessa oração. Ele diz, olha, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. O termo, Paulo fala aqui, que foi traduzido por cooperação, é um termo bem conhecido nosso. Né? Muita gente conhece até o termo no grego que é koinonia. Né? Koinonia quer dizer comunhão. Ou seja, a palavra aqui, cooperação, ela não dá todo o significado que a palavra koinonia dá. Né? Koinonia é comunhão, né? É participação. Né? Os filipenses, eles se associaram ao apóstolo Paulo, vamos dizer assim, naquele empreendimento que era o evangelho lá em Filipos, ou o evangelho que Paulo defendia, a missão que Paulo tinha. Né? Eles se associaram com Paulo desde o começo, na pregação do evangelho. Isso, inclusive, financeiramente. Ajudavam Paulo quando ele foi preso, né? Investiram as suas vidas, os seus recursos, para servir a Deus. Então, Paulo, quando orava, lembrava dessa cooperação que eles tiveram com ele, assim, desde o primeiro momento, desde o primeiro dia até agora. Deus nos deu algum privilégio para a gente recordar, né, como depois dos anos todos de ministério. E uma das coisas é uma experiência muito boa quando você começa uma igreja. Nem todos têm esse privilégio. Né? Mas quando você começa uma igreja, é muito bom. Né? São grandes desafios, mas são tantas alegrias. As pessoas se convertem, as pessoas ajudando, cooperando, tentando fazer algo para ver pessoas chegarem, para transmitir a palavra, para ficar do lado do pastor, do líder, sabe? Então são coisas maravilhosas e Paulo lembrava dessas coisas e era muito grato a Deus pelas pessoas que cooperavam. Eu nunca esqueço, as pessoas que cooperaram comigo quando eu comecei a igreja. Né? Algumas não estão mais na igreja, alguns até se afastaram, mas o que elas fizeram, a cooperação que elas fizeram, eu não esqueço e Deus também não. Está tudo para a glória de Deus. Né? Então Paulo estava lembrando e orando com alegria, como a gente faz também, né? Porque havia aquela comunhão, aquela koinonia com eles ali. Vamos para o versículo 6, diz assim, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Esse versículo, meu irmão, ele fala da ação de Deus na salvação do homem. Né? Nós que já o conhecemos como Salvador sabemos disso. Temos essa consciência de que só hoje somos cristãos porque Deus nos salvou. Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele olhou para nós. Né?
Ele nos estendeu a mão para nós. Ele que nos amou primeiro. Então a salvação é algo que começou com Deus, e Deus não somente começa, mas Ele continua. A, a continuidade da vida cristã, o seu aprendizado, o seu crescimento, depende de Deus também. E finalmente o seu encontrar com Deus, né, a sua glorificação, quando terminar essa caminhada, né, também é Deus que realiza. É isso que Paulo diz aqui, olhando para aquela igreja, mesmo vendo o esforço que os irmãos fizeram, o seu empenho, o que é que Paulo diz? Né? Eu estou convencido, ou estou plenamente certo, né, de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia da sua vinda, até o dia que ele voltar. Né? Então, sem a ação de Deus, meus irmãos, não haveria salvação. Sem a ação de Deus, não haveria santificação. Sem a ação de Deus, não haveria glorificação. O homem pode fazer muita coisa, é verdade. Nós temos participação em várias coisas dentro da nossa vida cristã, dentro da obra de Deus. Mas só pode, um que pode tudo é Deus. Nós podemos até uma parte, o nosso limite. Deus é muito além daquilo que nós não podemos fazer. Então, resumida a história, dependemos dele. E ele nunca falha. Né? Amém, né, irmão? Versículos 7 e 8. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Versículos 7 e 8. Fala o seguinte, que havia digamos assim, uma cumplicidade, né, entre Paulo e os irmãos lá de Filipos. Né? Eles apoiavam Paulo, tanto nos momentos de alegria, né, quando tudo estava correndo bem, como nas dificuldades e até nas coisas mais difíceis, como era aquele momento que Paulo estava vivendo ali, preso, privado da sua liberdade, sem poder fazer aquilo que ele gostava de fazer lá fora, porque dentro da prisão até Paulo pregava, até para quem estava perto dele. Mas de continuar a obra de seguir as cidades, Paulo não pôde fazê-lo, era um momento difícil. Paulo depois chegou a ser até mesmo morto em Roma por conta do seu trabalho de missionário, mas ele teve o apoio daquela igreja, aquela igreja caminhou com ele, né? Então havia essa cumplicidade, esse apoio nos momentos difíceis, e também, tanto com respeito à prisão de Paulo, porque eles não deixaram Paulo quando ele foi preso, Paulo em outros momentos se refere aqui, muitos o abandonaram, mas a igreja de Filipos não o abandonou, e tanto é que Epafrodito estava indo lá visitar Paulo, levando oferta para Paulo se manter, ajudando Paulo, orando por ele. Então aquela igreja acompanhou mesmo com dificuldade. Mas também, como ele diz aqui no texto, a igreja apoiou a ele na expansão do Evangelho, né? Participando da graça de Deus com Paulo também, né? Tanto nas dificuldades como nos momentos tão bons. Versículos 9 em diante, 9 a 11, a última parte, diz assim, esta é a minha oração, que o amor de Deus, o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vocês percebem que Paulo muitas vezes fala sobre o dia de Cristo, né? Todos aqueles que viveram naqueles dias ali, logo após Jesus ter subido aos céus, os seus discípulos, todos eles tinham esperança de que Jesus voltasse ainda naqueles dias. Muitas coisas que aconteciam naquela época dava a entender para eles que o fim dos tempos estava muito próximo, né? A gente é assim, sempre acontece algo muito grave, agora com essa pandemia aí, as pessoas pensam que está voltando, né? Mas só que o tempo que ele vai voltar, como ele disse, ninguém sabe. Para que as coisas aconteçam, né? Não é um fato só, mas muitos fatos têm que acontecer para que a vinda de Cristo chegue lá. Mas o mais importante, né,
eles estavam preparados para isso, é o que Paulo dizia. O importante de pensar que Cristo vem amanhã, vem daqui uns dias, está muito perto, é você estar preparado para ele. Eu vou vir como ladrão. O ladrão não avisa a hora que vem. Então, tem que estar vigiando, tem que estar preparado. Então, Paulo muitas vezes fala sobre isso. Eu acho que é uma advertência para nós, como igreja também, que se não é esse o momento da vinda de Cristo, se os fatos nos parecem estar perto, mas não sabemos se é hoje, se é agora, se é daqui a um tempo, uma coisa que nós sabemos que ele vai vir, ele vai voltar, e precisamos estar preparados para esse momento. É o que Paulo então nos adverte também. Então aqui há Paulo orando, versículo 9. Qual é o teor da oração de Paulo? Eu separei aqui algumas coisas, algumas suas palavras que são importantes, a oração que Paulo fez em relação àquela igreja, para aquela igreja. Ele diz que um dos motivos da sua oração, que ele cita aqui, é que o amor de vocês, o amor daquela igreja, o amor daqueles irmãos, aumente. O Evangelho, aliás, o amor é a essência do Evangelho. Não existe pregação do Evangelho, uma vida cristã sem amor. Jesus disse que nos amava. Jesus veio ao mundo por causa do amor que teve pelo mundo. Então ele quer que sejamos conhecidos pelo amor que devemos ter uns pelos outros. Então o amor é fundamental para você crescer, para você servir ao Senhor, se identificar com Deus. Então Paulo olha para aquela igreja para que o amor delas aumente. Já tinha amor naquela igreja, Paulo percebia, mas esse amor tinha que crescer. E qual era o objetivo que Paulo fala aqui do amor? Para que houvesse conhecimento e percepção. Duas coisas importantes que um cristão deve ter. Conhecimento, e eu diria que esse conhecimento, quanto maior, melhor. Conhecimento do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, do que os apóstolos deixaram, da sua doutrina, dos princípios morais. Tudo que é relativo a Deus, a gente deve buscar, deve crescer, deve aprender. Há muita coisa para nós aprendermos, como uma fonte inesgotável. A percepção é a maneira como a gente entende as coisas que acontecem ao nosso redor. E o conhecimento que temos de Deus e da sua verdade nos ajuda a perceber as coisas que acontecem conosco. E Paulo então orava pelaquela igreja, para que ela tivesse conhecimento e percepção. Mas interessante que essas coisas só faziam sentido se o amor tivesse ali como, nós vamos supor, como um fundamento para essas duas verdades. São coisas importantes, mas que elas perdem o sentido se não forem motivadas pelo amor. Ao longo de tanto tempo caminhando no Evangelho, a gente vê que muitas pessoas se esmeram em conhecer o Evangelho, conhecem textos, aplicações, questionam coisas, se aprofundam aqui e acolá, mas muitas pessoas têm dificuldade de mostrar, de transmitir ou de ter amor pelas pessoas. E esse conhecimento, essa palavra, ser amor, ela é vazia. Paulo pregou sobre isso, Provérbios 13. Se não tiver amor, é como um símbolo que retine. Enfim, o amor é fundamental. Ele fala aqui ainda nesse mesmo texto, a gente está lendo aqui a parte da oração dele, versículo 10, para discernirem o que é melhor. Discernimento. É um dos motivos principais da nossa oração, é a gente ter discernimento, saber entender a realidade da vida, fazer as escolhas certas, escolher o caminho certo, ver as ciladas que estão ao nosso redor. Discernimento, não entrar em qualquer pensamento, em qualquer corrente, não seguir qualquer pessoa, ficar atento com as palavras que às vezes são bonitas, ou atitudes que são bonitas, mas ver a profundidade disso. Então, essa percepção, esse discernimento é fundamental para um cristão. Discernir, fazer as escolhas certas, caminhar corretamente, se posicionar corretamente. Isso vem essa oração de Paulo, ela engloba tudo isso para a igreja. E ainda no versículo 10, ele diz, a fim de que, tendo esse discernimento, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus. Então, quando o crente caminha dessa forma,
alicerçado no amor, né? Cresce no conhecimento, na percepção, né? Que vem dele também. Aprende a discernir a vida, os fatos, né? O que acontece ao seu redor, para fazer as escolhas, as melhores escolhas, né? Aproveitar o melhor da vida sem se contaminar com ela. Isso prepara você para o encontro com Jesus. Prepara o cristão para isso. No dia que ele voltar, encontrar puro e irrepreensível. Né? A gente sabe que esse texto aqui não está dizendo que você vai estar totalmente perfeito, né? Mas vai estar caminhando para isso, vai estar optando pelas coisas que são melhores. Né? Não vai viver no pecado de uma maneira voluntária. A gente sabe que não somos perfeitos, falhamos até por pensarmos alguma coisa, em momentos podemos falhar, mas não podemos viver acostumados com isso. Né? E a purificação trabalha para isso, para que eu rejeite essas coisas, para que eu peça perdão a Deus, para que eu caminhe melhor hoje do que eu caminhei ontem. Né? Então Paulo diz, vai preparar você, vai preparar o cristão para o encontro com Jesus. É o versículo 10. E finalmente, o versículo 11 diz que esse encontro com Jesus, ele diz que vai estar lá nesse dia cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Cheios do fruto da justiça, né? Aí a gente lembra de João, né? João no capítulo 15, né? Quando fala sobre os frutos, né? Lá em 15:8 diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos, se derem fruto. Então nós somos chamados a Deus por Deus para servir, para fazer a obra de Deus. Deus capacitou a igreja para isso, deu dons, talentos, né? Enfim, criatividade, porque a gente tem muito. Mas tudo isso foi dado para quê? Para a gente produzir frutos que glorifiquem a Deus. Então cada um tem a sua área de atuação, que é diversa, né? A Bíblia fala de muitos dons. Alguns coincidem, outros não. Mas há espaço para todos, para servir. E quando nós entendemos essa verdade e entramos na obra de Deus e começamos a servir e produzir fruto, isso é o que Deus quer para nós. É o nosso objetivo. Servir ao Senhor, produzir frutos. E no dia que a gente se encontrar com Ele, o nosso desejo é oferecer para Ele aquilo que nós fizemos. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Né? Então o que a gente vai oferecer a Deus? Que frutos você está dando? Que frutos nós estamos dando? Né? É isso que Paulo diz, a oração dele era nesse sentido, que aquela igreja produzisse muitos mais frutos, né? Frutos de justiça para a glória de Deus. E o versículo ainda diz o seguinte: esses frutos são produzidos por meio de Cristo Jesus. Ele já nos disse outra vez no passado, né? Sem mim, nada podeis fazer. Então, até para produzir esses frutos, tem que ser por meio dele. Então, se eu ensino, se eu prego, né? Se eu louvo a Deus, se eu uso um talento, né? Esse período agora de reclusão involuntária, né? Por conta da pandemia, falava com alguns pastores, a gente contava como é que cada um está fazendo na sua igreja, como é que está transmitindo. E a gente disse o seguinte, que a maioria dos pastores não tem tanta intimidade com essa questão da tecnologia, do celular, das transmissões, e a maioria quem faz são os mais jovens, a turma que está ligada nessas coisas. E o pastor dizia, um dos pastores dizia, se não fosse essa turma mais nova, eu estava perdido, porque eu não ia conseguir. Né? Então, isso são dons, são talentos, é uma maneira de você usar isso para servir ao Senhor, produzir frutos. Né? E veja que Deus é que faz isso, porque apesar de nós não estarmos na igreja, como nós gostaríamos de estar, falando para as pessoas hoje, na quinta-feira, ainda assim estamos falando. Tanto para a igreja, que vai ouvir agora, está ouvindo agora ao vivo, ou pode ouvir depois, mas esses vídeos vão ficar postados aí. Né? E muitas pessoas vão assistir, que não são da nossa igreja, são de outras igrejas, ou às vezes nem de igreja são. E quando começou a ser divulgado, algumas pessoas não crentes assistiram, estão assistindo, pessoas que não são diretamente da igreja. Né? Então, se você contribuiu para que isso aconteça, ou esteja acontecendo, então você está servindo a Deus, você está produzindo frutos. Então há muitos meios de você produzir frutos. E aqui termina o texto dizendo o seguinte: para que esses frutos todos? Né? Para a glória e o louvor de Deus. Não para a minha honra, a sua glória, de forma nenhuma. Né? Paulo já dizia:
façais tudo para a glória de Deus. Tá? Então a gente quer terminar esse primeiro momento, né? E desse texto, depois a gente vai estar avisando quando vamos estar analisando o restante do livro, né? Sempre dando um pouquinho da porção da palavra e fazendo uma análise. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus, que você tenha aproveitado, né? E continue orando por esse período que a gente tem vivido, de dificuldades, né? A gente postou aí no nosso WhatsApp alguns motivos de oração, tanto alguns irmãos que colocaram alguns pedidos, como também de uma forma geral, né? Essa oração pelo nosso país, digamos assim, essas dificuldades da gestão desse período que vivemos agora, dessa crise, dessa pandemia, né? Que é uma questão econômica também, as famílias que estão perdendo emprego, os pais de família, as mães de família, né? A instabilidade que gera tudo isso, entendeu? Então, a gente aprender mais a confiar em Deus, orar pelos dirigentes, que dê sabedoria a eles, né? Orar para que eles possam também financiar aqueles que têm dificuldades, os mais humildes, orar pelos cientistas, o pessoal da ciência que estão atrás de conseguir remédios ou vacina para esse mal que aconteceu agora, né? Enfim, orar de todas as maneiras para que Deus alivie um pouco, diminua a dor e o sofrimento, especialmente aqueles que são mais carentes, que vão ter mais dificuldades na hora que a coisa aperta mais. Mas é claro que Deus está atento a todo mundo, a todos nós, seja qual for a sua condição social, enfim, Deus ama a todos e está aí para atender a todos. Então vamos orar por isso, né? E vamos terminar esse momento com a oração. Baixa a cabeça aí na sua casa e ora. Pai querido, queremos te agradecer por aquilo que já podemos falar nessa noite. Espero que o Senhor tenha sido glorificado através daquilo que nós falamos aqui, dessa explicação, um pouco daquilo que o Senhor nos ensina através dessa carta, desses primeiros versículos, e que o Senhor esteja nos ajudando a aplicar essas verdades em nosso coração, em nossas vidas, na vida da tua igreja, Pai. Nos abençoa todos os que estão sendo colocados diante do Senhor. Queremos ainda orar pelo nosso Brasil, pelo mundo que vivemos agora nessas dificuldades todas, envolvendo tantas questões econômicas, questões sociais, na área de saúde, na área política, enfim, tudo está hoje muito confuso, muito sofrido devido a esse drama do coronavírus que deixou a todos de mãos atadas. E nós precisamos confiar em Ti, porque sabemos que isso é uma amostra de que o homem não tem um controle sobre a vida, sobre as coisas, sobre nada. O controle está nas mãos do Senhor. E aqui nós queremos depender de Ti, rogar ao Senhor que abençoe, de sabedoria, aqueles que têm nas mãos o poder para fazer algo em prol da população, das pessoas. O Senhor pode estar usando homens e mulheres nesse sentido. Também pelos aqueles que estão na linha de frente nessa guerra, que são os profissionais da área de saúde, de segurança e outros que estão aí envolvidos, ó Pai, para que a vida continue para outras pessoas. A gente sabe que muitos têm sofrido, alguns até têm morrido, pelos familiares de muitas pessoas que hoje têm vivido esse drama, ó Pai. Enfim, que o Senhor abençoe também a todos. Abençoe cada um na sua casa, no seu lar, ó Pai, e os pedidos de orações que foram colocados, que daqui a pouco cada um esteja na sua casa, no seu lar, reservando esse tempo, ó Pai, para agradecer, para interceder, para orar. Assim te rogamos a Deus em nome de Cristo. Amém. Boa noite.